Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, a tua igreja, unida e reunida em teu nome, Senhor. Mas uma noite, ó Deus, em que viemos aqui te adorar e te exaltar. Neste momento, Senhor, nós rogamos por tua bondade, fidelidade, graça e misericórdia para conosco. Que o Senhor tome em tuas mãos a vida da tua filha, Senhor, a qual nós estendemos nossas mãos sobre a vida dela, sobre o altar onde ela se põe nessa hora, Senhor. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos para que o Senhor, meu Deus, venha através do teu Espírito Santo encher o vosso coração, Senhor, com a tua santa, rica e poderosa palavra. Usa, Senhor, a tua serva para falar conosco nessa noite, Deus. Que ela diminua, aleluia, que o Senhor venha crescer na vida dela. Em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Glória a Jesus. Lá em Isaías, glória a Jesus, aleluia. Isaías, irmão, 43, onde Deus fala da libertação e do jugo da Babilônia. Glória a Deus. Mas eu só vou estar enfatizando aqui apenas o versículo 18, né, e o 19. Louvado seja o nome do Senhor. Desde a madrugada que eu estou lendo a palavra e chegou a tarde e eu digo, Jesus, chega aqui, eu não tenho uma palavra, como é que pode? Eu meditando o tempo todo dia, de madrugada, meditando nas madrugadas, e cadê a palavra que não chega? E nós sabemos que só é o que Deus quer, não é o que nós queremos. Vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, mas o Senhor diz, é o que eu quero, filho, então faz o que eu mando, porque das mãos do Senhor ninguém escapa. Da mão do Senhor ninguém escapa. Então diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, glória a Jesus. E o versículo 18, 19, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você já começa aí a meditar, porque Deus está falando desde o começo do culto, né? Se o culto terminasse agora, irmão, a gente já estava cheio da graça, do poder, né, das bênçãos de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço coisa nova, e que está saindo à luz. Porventura não percebes? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho nada, eu não sou nada, Jesus. O Senhor sabe que eu estou aqui tremendo e temendo ao Senhor, Deus. Estou debaixo da tua obediência, da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua palavra, aplica em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar, aperte o cinto, porque eu não sou de falar muito, mas mesmo assim aperte o cinto do seu coração, da sua alma, do seu espírito, né? Porque Deus, quando Ele manda, a gente tem que falar. E eu já vou começando aí, deixando para você, para a sua meditação, ou como você queira, ou uma parábola, ou uma metáfora, como dizem os estudiosos, né? Eu vou deixar aí uma história aí para você de um barco, de um viajante que fez uma viagem e no meio do caminho ele teve que tirar uma taubinha daquele barco e colocar outra no lugar. Então, durante a trajetória dele vai acontecendo, então vá meditando aí na sua vida, na sua trajetória até hoje, quantas taubinhas você já tirou, já trocou do seu barco. Se ele já está novo ou se ainda falta renovar alguma coisa aí no seu barco, em nome de Jesus. Então eu meditando na palavra do Senhor, né? E a gente sabe que a palavra do Senhor, ela diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas, né? E eu estava ali meditando com a minha filha, o povo me procurando, né? Missionária. Mas eu estava desde a tarde. Hoje foi um dia cheio, viu? Visita. E eu dizendo, Jesus, eu quero meditar, Jesus. Mas tudo é no tempo do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, todo dia a gente lê. Todos os dias a gente lê. Quem gosta de ler a palavra, né? Então a gente lê, medita, mas a gente não memoriza, não deixa ali guardado, mas a gente tem que guardar, viu, irmão? A palavra do Senhor, porque vai chegar um momento em que você vai precisar ter uma Bíblia enquanto você estiver aqui nessa terra, e vai acontecer.
E a palavra do Senhor, ela não mente. Quando você vai precisar de uma Bíblia e não vai ter, então a palavra do Senhor tem que estar guardada no seu coração. Então vai meditando aí na palavra do Senhor. Não lembrei das coisas passadas. Não lembre das coisas passadas, mas eu posso esquecer, porque tem coisas lá no passado, isso se refere ao barquinho, viu? Vai meditando. Tem coisas lá do passado que eu não posso esquecer, porque foi coisas que serviram para mim de experiência, serviram para minha maturidade, coisas do passado que me trouxeram até aqui. Aleluia, glória a Jesus. Então foi aqueles probleminhas, aquelas coisas que aconteceu, porque a gente guarda tantas coisas, tanto rancor, e Deus ultimamente está falando tanto, irmão, porque Deus Ele quer fazer um movimento, Ele quer agir, Ele quer derramar o poder no meio da igreja, e Ele não está conseguindo, porque há tanto impedimento no nosso meio. Há muitos impedimentos no nosso meio acontecendo, coisinhas do passado que a gente não quer se deixar para lá, mágoa de alguém que feriu lá atrás, e você e eu não queremos deixar para lá, coisas que a gente guarda e nós sabemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a mágoa, o ódio, a ferida, ela corrói igual o câncer, viu? Está escrito lá em Provérbios, eu não tive tempo de procurar esse versículo, mas para você aí que estuda a palavra, deve saber onde se encontra. É lá em Provérbios que se encontra. Então o câncer, o ódio, a raiva, ele corrói igual o câncer, ele vai matando você aos poucos. Então você não pode deixar que o ódio e a mágoa, que as palavras, aleluia, venha atrapalhar a sua bênção, a sua vitória. Vá a cada dia tirando do seu caminho essa pedra ou essa tábua que está precisando ser transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Faça assim, olha, aqui é um monte, aleluia, e aqui no monte, glória a Deus, eu tenho um monte de trigo aqui, um monte de trigo, glória a Jesus. E aqui eu não tenho nada, aqui eu tenho uma mão vazia, glória a Deus. Mas se cada vez que eu for pegando um trigozinho daqui, botando nessa mão, aleluia, glória a Deus. Isso não é o já, porque eu poderia muito bem passar logo para outra mão, não é assim? A gente poderia passar logo para outra mão, esse monte de trigo que eu tenho nessa mão. Mas eu não posso, eu tenho que a cada dia tirar um e botar nessa mão, Então a cada dia você tem que plantar o seu trigo. A cada dia você tem que pegar aquela pedrinha que está faltando na sua coroa. Você não pode deixar as coisas passadas. Você tem que lembrar das coisas, porque ela vai te refletir hoje. Para você não voltar ao passado, para você não voltar, porque se algo lhe feriu lá atrás, se algo fez você ser machucado, magoado, ferido, e a cicatriz estiver aí, amém, que a cicatriz está para nós mostrarmos o que aconteceu no passado, nós podemos contar, mas é através dessa palavra aqui, não lembreis, mas a gente tem que lembrar, porque a cicatriz vai ficar e a gente vai poder dizer o testemunho, o que aconteceu lá atrás, para hoje você estar aqui firme, de pé. Temos que estar firmes, temos que estar de pé, através de tudo que aconteceu, daquele passado, aquela feridinha, aquela dor, aquela palavra que alguém machucou. Então hoje você está de pé porque você conseguiu cicatrizar aquela feridinha que foi lá atrás formada. Glória a Deus. Mas também, aleluia, a palavra do Senhor também ainda continua dizendo aqui, glória a Jesus. Glória a Deus. Libertação e cura. Por que esses versículos falam sobre Deus? Glória a Jesus. Porque Deus falou com eles lá no passado. Deus falou com nossos irmãos lá atrás. Glória a Jesus. E foi através da palavra que hoje chegou até nós.
E diz mais assim a palavra do Senhor: não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Glória a Jesus. É uma forma de ligar um versículo ao tema que, glória a Jesus, libertação começa quando a pessoa, para viver, apressa os passos. Então a gente tem que viver cada dia, aleluia, o que Deus mandar. A gente não pode se apressar, até porque você não pode pular uma noite para chegar já no outro dia. Então temos que andar conforme a vontade de Deus. Temos que andar conforme os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos fugir da presença do Senhor, como diz o Salmo. Para onde fugirei eu da presença do Senhor? Se eu subo lá no mais alto céu, Ele está. Se eu desço no mais profundo abismo, Ele também está. Quanto mais aqui na terra, onde Ele vê tudo. Então não podemos, irmãos, sair ou fugir ou se esconder da presença do nosso Deus. Porque temos que tirar de nós as culpas, tudo aquilo que eu já falei aqui. Tirar as culpas, as dores. Aleluia. Se seu pai ou sua mãe fez algo com você lá no passado, você tem que tirar, você tem que apagar. Você não pode, porque como é que você vai obter suas bênçãos diante de Deus se ainda tem algo que precisa ser tirado? Eu mesmo tenho, viu? Tem muitas coisas ainda que precisam ser tiradas. Sabe por quê? Enquanto eu estiver aqui na terra, o meu barquinho vai ser consertado, tirado da alma velha e botado uma nova, tirado uma velha e botar uma nova. E quando é que ele vai se tornar novo? Você já pensou direitinho se ele vai se tornar um barco novo ou se ele vai continuar um barco velho? Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto você e eu estivermos aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor, precisamos andar em obediência. Precisamos fazer o que Deus manda, o que Deus ordena. Não devemos, aleluia, olhar para o passado. Glória a Deus. Porque Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui. As feridas emocionais relaciona o vício, o medo, a culpa, as lembranças ruins. Glória a Jesus. Mas Deus diz: não vos lembrei das coisas passadas. Não significa apagar a memória, e sim deixar o passado e não deixar o passado nos controlar o nosso futuro. Então não devemos, irmão, deixar o passado controlar, aleluia, o nosso futuro. Por que controlar o nosso futuro? Porque aquilo que está machucando aqui dentro está atrapalhando a minha comunhão com o Senhor, está atrapalhando, aleluia, eu chegar ao céu. Porque Deus, Ele diz na sua palavra, Ele quer que nós tenhamos coração como de criança. Queremos que a gente viva como criança. Porque criança briga, mas na mesma hora está ali brincando, tá? E os irmãos e nós, a gente adulto, parece que bota, depois que briga, que acontece alguma coisa, bota uma pedra e não quer mais tirar a pedra. Mas para tudo se tem jeito. A gente sabe que Lázaro, depois que morreu, 4 dias, a pedra estava lá, mas Jesus mandou tirar. Jesus disse: tira a pedra. Então vamos tirar essa pedra que incomoda, que atrapalha, Não vamos olhar para as coisas que nos machuca, que nos maltrata. Temos que olhar para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então o que é que está atrapalhando? Glória a Jesus. O que é que está atrapalhando você ter essa comunhão, mais intimidade, mais intimidade com Deus? Porque Deus, Ele quer cada dia mais intimidade. Mais intimidade Ele quer. E esses últimos dias eu tenho visto Deus operar. Se os irmãos tiverem ligado, Deus tem operado, tem feito coisas tremendas, irmão.
Ontem lá na igreja de Ponta de Mato, Deus, através do testemunho dessa irmã, Deus fez coisa grandiosa. Só se você não tiver ligado no céu, se você não tiver ligado no céu, mas Deus tem operado. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Márcia, ela está aí, eu conheço ela há tempo daqui da igreja. E a irmã Márcia, bem dizer, nem falava. Esse irmão que mora aqui conhece. Irmã Márcia ontem estava tão cheia que eu digo, Jesus, eu não estou acreditando. Mas como o diácono Francisco falou, Deus faz coisa para que a gente fique como quem sonha. A gente fica como quem sonha. Hoje como é que pode? A irmã Márcia naquele tempo lá atrás mal abria a boca e hoje a irmã Márcia cheia. Como é que o celular do presbítero, com um pinguinho d'água, queimou e o do pastor caiu na água e não queimou? São coisas, irmão, que a gente fica como quem sonha. É Deus na minha e na tua vida, é Deus agindo. Do jeito que Deus fez com o pastor, Ele faz comigo, faz com você. Basta a gente crer, basta a gente confiar, acreditar na palavra. Não busque a Deus para mim ou alguém ver transparente para o povo ver, não. Busque a Deus em secreto, porque é em secreto que Ele ouve, é em secreto que Ele vê. Ouve a Ele dentro de casa, ouve a Ele na mente. Ele diz que a gente tem que estar em constante oração, orando em espírito. É orando em espírito, porque orando em espírito só quem vê, só quem ouve é Ele, não é nós. Não é os irmãos, não é porque a gente não tem nada para lhe dar, não ser oração. A gente pode ajudar em oração, aleluia. Mas Deus, Ele tem para me dar. Ele disse a sua palavra lá em Isaías 29:11. Eu que sei, igreja. Eu que sei o pensamento que tem ao vosso respeito. Eu que sei o que estou preparando para vocês no futuro. Eu que sei do seu amanhã. Então entrega o seu amanhã nas mãos do Senhor. Aleluia. Vai entregando o seu amanhã, vai entregando os seus dias, vai entregando a sua família, vai entregando o seu filho, vai entregando aquele problema que está lhe incomodando, que está lhe perturbando, aquela enfermidade. Aleluia. Irmão, igreja, não aceite enfermidade no seu corpo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Jesus, Ele fala, Ele levou sobre ele. Então não aceite, não agarre. Eu digo sempre, eu não tenho que Satanás me escute. Se ele escutar, ele está repreendido na minha vida. Eu não tenho enfermidade no meu corpo, porque eu digo, Jesus, o meu corpo é templo e morada do teu Espírito Santo. E eu não aceito. Mas eu não sou santa porque ainda tem coisas dentro de mim que ainda falta ser tirada. Eu estou procurando andar na santidade, na perfeição, porque perfeito eu vou estar quando eu estiver lá no céu. Aí eu vou estar perfeita. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que tirar, irmão. A gente tem que tirar, afastar as coisas velhas, as coisas antigas. Não devemos considerar, porque se a gente for considerar aquilo que o irmão fez, ou que a igreja fez, ou que o trabalho, alguma coisa aconteceu na sua vida, a gente toma logo pra gente. A gente esquece que tem um Deus que pode, a gente esquece que tem um Deus poderoso. A gente toma logo posse da maldade, a gente toma posse dos problemas, a gente toma posse das enfermidades. Eu não gosto quando alguém chega e diz a minha doença, a minha enfermidade. Que enfermidade você tem, irmão? Você não tem não, igreja. Enfermidade nós não temos. Só se for enfermidade espiritual, como está dizendo, a gente tem que tirar, olha aqui, o espiritual daqui de dentro, tudo que for mal. Como disse o louvor aqui que o nosso Samuel cantou, a gente tem que tirar. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece a sinceridade do meu coração. Não adianta você dizer aqui para todos não, porque Ele conhece a sinceridade. Mesmo Ele conhece a sua oração. Davi fala lá em Crônicas, que eu não estou lembrando qual é o capítulo, que ele diz, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, a vida é de Deus, o ar que eu respiro, a minha força, tudo é de Deus. Nada eu tenho, nada eu sou, nada eu vou levar, porque nada eu trouxe aqui que eu adquiri diante do Senhor, diante das consequências, diante das dificuldades, aleluia, que serviu para amadurecer, que serviu para a gente chegar até aqui, diante do Senhor, e nós estamos aqui firmes, irmão. Ainda tem uns que andam cambaleando, ainda tem uns que andam para lá e para cá, mas mesmo na sua pouca força, você está aqui na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Então não permita, remova do seu coração, remova da sua vida tudo aquilo que atrapalha. A gente toma muito posse das coisas ruins para nossas vidas. Não tem um probleminha que a gente vem, tem hora que dói, realmente. Tem hora que a gente esquece, o peso é grande, principalmente o peso espiritual. Porque aquelas coisas que a gente vê, irmão, a gente pode resolver no poder da oração. A gente pode resolver no poder da oração. Mas tem coisas espirituais que só Deus pode tirar das nossas vidas. Mas também se a gente buscar, se a gente andar em obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vá pedindo aí ao Senhor que vá afastando de você tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que desagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Jesus. Aqui em Salmos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Então, se somos uma nova criatura, temos que mudar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de se vestir. Temos que ser verdadeiramente cristãos. Temos que mostrar para o mundo que somos diferentes. Eu não me importo com moda. Essa semana alguém falou de moda, eu não me lembro quem, e disse assim, eu acho que foi a irmã Laís, disse que não foi, que não queria saber de moda. Eu acho que foi Laís que disse, alguém falou aqui, que não queria saber de moda, queria se vestir. E eu também não quero saber de moda, porque a moda não vem de Deus. A gente sabe que tudo que é de moda é do mundo. Tudo que vem de moda vem do mundo, não vem de Deus. Porque Deus quer que a gente ande em santidade. Deus quer que a gente ande comportavelmente, vestido, bem vestido. Hoje a pessoa, às vezes, as irmãs não se vestem mais como é para se vestir um verdadeiro cristão. Aleluia. Eu não quero saber, eu sempre dizia, quem quiser me imitar, eu estou aqui. A minha vida é um livro aberto. Quem quiser saber de mim, pode procurar aí na rua. Se alguém falar mal de mim é porque é pior do que eu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem me conhece sabe o meu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não devemos andar de todo jeito, porque somos nova criatura. Aleluia. E perfeitamente, como eis que faço coisa nova, você pode dizer, Deus não remenda a vida, Ele transforma, Ele liberta. Aleluia. Então o nosso Deus, Ele não remenda, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele sara. É isso que Ele faz. Ele transforma o homem, prepara o homem, leva para o céu, guarda, livra do mal, por onde você andar. A palavra diz no Salmo 121, que o Senhor guarda a tua saída e a tua chegada. E de dia, como Ele fez lá no deserto, o sol não te queimará, não te molestará, e nem a lua à noite. Porque o Senhor, Ele é comigo e Ele é com você. Por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente vá. Então Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A palavra do Senhor aqui, a Bíblia é cheia, para quem quiser ler, para quem quiser meditar, para quem quiser buscar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, e Deus diz assim, ó, na sua palavra ainda no 43, glória a Deus, e o versículo 13, glória a Deus, diz assim, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, glória a Jesus. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. É esse versículo aqui
que eu acho bonito, que eu falo ao meu coração. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. Pode matar a minha carne, mas a minha alma, o meu espírito é do Senhor. Então ninguém. E ele diz, agindo eu, quem pode impedir? Quem o impedirá? Quem pode desfazer o que o nosso Deus faz? Nada, ninguém pode impedir de Deus fazer o que Ele quer. E Ele diz assim, olha, ninguém, esse versículo me chama muita atenção, ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Ninguém pode me tirar das mãos de Deus. Ninguém pode impedir a minha vitória. Ninguém, só Deus. Eu estive conversando com o irmão Francisco e com outras pessoas. E eu digo ao irmão Francisco porque eu converso muito com o irmão Francisco. Então, diácono, né, diácono? Então, eu digo sempre a ele que Deus, eu disse, Deus, me perdoe porque a gente faz coisas, irmão, por falta de ouvir a voz do Senhor. A gente deixa de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do irmão, para ouvir a voz do adversário, para ouvir coisas que ferem o seu coração. Vocês podem, eu posso muito bem pedir ao Senhor para ungir meus ouvidos, para que nada que entre por aqui venha ferir o meu coração nem a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e eu dizendo, Deus, me perdoe, porque eu fechei uma obra e o Senhor me colocou outra nas minhas mãos. Então, das mãos do Senhor ninguém escapa. Eu passei esse tempo aqui na igreja, mas Deus já colocou outra nas minhas mãos. E eu sempre temando, será que Deus quer que eu saia daqui? Porque eu estou sempre dizendo que vou embora. Sempre dizendo que vou embora. E Jesus sempre me dando obra para mim fazer. Sempre me dando. Então, da mão de Deus ninguém escapa. Das coisas que Deus colocou em suas mãos, não jogue fora, irmão. Não jogue. Não dê por esquecido ou não faça de surdo, mas tome posse de tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Que for bom para a sua vida, se for bom para a sua família, se for testemunho para o mundo, porque nós devemos andar em testemunho. Em testemunho nós devemos andar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele disse, filha, eu te quero por cabeça, não é por cauda, e tu queres ser cauda. Deus não quer que eu e você seja cauda. Ele quer que nós seja cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja o cabeça na sua casa. Seja a coluna de oração na sua casa. Não desista. Está fraco, peça socorro. Aleluia. Se estiver fraco, peça socorro. Pastor, missionário, diácono. Ou até se ajoelhe, se jogue lá no chão. Mas vá clamar ao Senhor, irmão. Porque é Ele que tem para dar a mim e a você. É o Senhor, só Ele tem para dar. Outro não tem. Continue tirando as talvas velhas do seu barquinho. Até você chegar no final da jornada. Porque enquanto você estiver aqui, irmão, nós, igreja, você que ouve a palavra do Senhor, enquanto estivermos aqui não vai faltar aflição, não vai faltar tribulação, não vai faltar doença, não vai faltar enfermidade, não vai faltar também, não vai faltar cura, não vai faltar também libertação, não vai faltar, louvado seja o nome do Senhor, livramento. Se abrir uma cova para você aqui, o Senhor fecha. Se vir laço na sua frente, o Senhor corta, aleluia. Se vir flecha em direção a você, o Senhor quebra. Se vem carro, o Senhor joga no mar, como fez com os cavaleiros de Faraó. Ele botou lá no mar do esquecimento. E a gente só lembra dos carros de Faraó, da perseguição, porque chegou até nós através de Moisés, através dos nossos irmãos em Cristo que já está lá na glória esperando o grande dia. Então por isso que nós estamos aqui. Não devemos fugir daquilo que Deus colocou na minha e nas suas mãos. Junte seus pés, busque em oração, porque Deus quer fazer o mover, Deus quer fazer o movimento, Deus quer, está dizendo o presbítero, Deus quer fazer como está falando lá em Joel, Ele quer derramar
derramar o Espírito dele sobre a igreja, sobre os servos, sobre as servas, sobre os velhos, sobre as crianças. É isso que Deus quer fazer. E muitas vezes a gente não quer ouvir, não quer parar para entender o que Deus está falando para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então não lembre das coisas passadas, nem considere aí as coisas que estão acontecendo. Você só tem que saber que existe um Deus que é quem cuida de você. Você tem que saber que existe um Deus que é quem dá o fôlego da vida todo dia. Você tem que saber que tem um Deus que a cada dia Ele dá a permissão de mim e de você despertar para ver um novo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos, porque da mão do Senhor nós não podemos escapar. Porque agindo Ele diz que eu agindo, quem pode impedir o agir do Senhor na minha e na sua vida? Ninguém pode impedir. A única pessoa que pode impedir mesmo é eu e você, se não quiser andar em obediência, se não quiser cumprir com os mandamentos do Senhor. Se você quiser fugir da presença do Senhor, aí é com você e Deus. Mas Ele diz, ninguém escapa das minhas mãos. Lembra de Jonas que tentou fugir e foi lá para o ventre, mas depois ele voltou a fazer o que Deus mandou, porque ele não poderia fugir. Então nem eu nem você podemos fugir daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus disse que vai fazer, daquilo que Ele colocou na minha e nas tuas mãos. Não devemos fugir, não devemos deixar para trás, né? E não devemos, aleluia, deixar que as coisas do passado venham interferir no seu futuro hoje, né? Porque o futuro pertence a Deus, mas não deixe que nada do passado venha atrapalhar. Tem tantas coisas lá do passado que a gente leva para a nossa vida, leva para a nossa família, né? Do jeito que a gente foi tratado lá no passado pelos pais, quer tratar nossos filhos. Faça diferente. Faça diferente. Porque Deus ele só tem coisa boa para mim e para você. Então a partir de hoje, irmão, tente fazer diferente. Entra ano, sai ano é a mesma coisa, porque eu e você procura fazer a mesma coisa. Entra ano e sai ano e é a mesma coisa, porque eu e você não procura mudar. Então vamos procurar mudar, vamos procurar agir, fazer diferente, fazer algo novo acontecer nas nossas vidas. Vamos fazer o novo de Deus acontecer nas nossas vidas, já que Ele está dizendo, não lembre do passado, porque eu vou abrir um caminho, olha aqui, olha, eu vou abrir um caminho aqui para você passar, eu vou colocar um rio, olha, eu vou abrir caminho, vou colocar um rio para você não morrer de sede, vou colocar um caminho para você não se perder. Então não se perca da presença do Senhor, não fuja da presença do Senhor. Porque amanhã pode ser muito tarde para mim e para você, se nós fugirmos hoje da presença do Senhor. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado por me convidar mais uma vez a estar ministrando aqui a palavra. Pastor, agora está pegando a gente de surpresa, viu? Se prepare. Todo dia eu estou dizendo para os irmãos, se prepare, que eu estou aprendendo com ele. E eu vou fazer isso também, porque eu tenho que aprender com o meu líder. Então, se prepare. Eu vou fazer o que Deus e o nosso pastor está fazendo, viu? Em nome de Jesus, eu agradeço a todos em nome de Jesus, pela paciência, por ouvir a palavra. Creio que Deus falou em cada coração nessa noite, desde o começo do culto, os louvores. Se você veio para olhar para quem está louvando, para olhar erro, você não vai sair cheio. Mas se você veio ouvir a palavra do Senhor, você já está transbordando, viu? Já está transbordando e pode mergulhar que o oceano está aberto, viu? Mergulha aí no oceano do Espírito, vá para casa e continue mergulhando, porque é assim que Deus quer, que a gente continue mergulhando no oceano do Espírito, amém? Não deixe a água no tornozelo, como fala lá em Ezequiel 30, acho que é 37 ou 47, alguma coisa assim, que fala que a água vem, bate no tornozelo, vai para o joelho. Quando você pensar que não, você está lá no joelho, quando você pensar que não, você já está transbordando. E você já está mergulhando no oceano do Espírito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor está compartilhando.